Eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos dar início a mais uma escola dominical para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu convido você nesse momento a curvar a vossa cabeça e vamos fazer uma oração ao Paracleto. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer pela noite que nós passamos e pelo dia de hoje. Senhor, venha falar conosco pelo poder que é no nome de Jesus. Todos digam amém. Estamos encerrando mais um trimestre de estudo. Devido a esta pandemia, nós revemos um estudo que nós aplicamos em 2018, que tem como título Grandes Temas do Apocalipse. E a lição que vai ser abordada nessa manhã é a lição de número 13 e tem como título Dois Destinos Finais. A grande pergunta, na verdade, para mim e para você nessa manhã é: aonde nós passaremos a eternidade? Querido, o sábio Salomão, ele descreve em Eclesiastes, no capítulo 3, que na verdade Eclesiastes significa o pregador, que é o livro do pregador, e no versículo de número 3 ele diz: há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então há tempo para todas as coisas. Nascemos e morremos. Isso é fato. Então, querido, nesta manhã nós vamos estudar sobre dois destinos. Que destinos são esses, pastor Benedito? O céu, a qual nós aguardamos ansiosamente o arrebatamento da igreja. E algo que é real e existe, o inferno. Muitas pessoas não gostam de falar do inferno, acreditam no céu, mas não acreditam no inferno. O céu é real, o inferno também é real. O texto bíblico base nessa manhã está baseado em Apocalipse. Convido você a pegar uma caneta, um papel e anotar os capítulos e versículos, para quando você tiver um tempo, poder estar examinando com mais calma na sua casa. Apocalipse capítulo de número 4, no versículo 1 e no versículo 2. Apocalipse, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Salmo de número 9, versículo 17, Oséias 13, 14. Nós vamos estar lendo justamente Oséias, capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. O objetivo dessa lição nesta manhã é compreender pelas Sagradas Escrituras que só existe dois destinos reservados ao homem na eternidade: céu ou inferno. Não há outra opção. Ou nós vamos para o céu ou iremos para o inferno. Alertar o maior número de pessoas possíveis, familiares, amigos, conhecidos, acerca da realidade do inferno e seus tormentos eternos. Decidir firmemente, aqui e agora, é uma decisão que é sua, é minha, tá? Pelo céu como seu destino final, mediante a confissão de Cristo como nosso Salvador. Comentário e palavra introdutória diz assim: desde a criação do homem, essas duas vias foram claramente estabelecidas, vida ou morte. E, inclusive, como nós falamos de duas vias, vida ou morte, aparece sempre o número 2. E o número 2 é algo significativo para nós na Bíblia Sagrada. Duas portas, dois caminhos, duas árvores, dois senhores, dois alicerces, dois salteadores, duas mulheres, dois filhos, duas escolhas, dois destinos. O final da história segue a mesma toada. Apenas dois destinos aguardam a humanidade. Não há uma terceira via. Então, ou vamos para o céu, ou infelizmente iremos para o inferno. Mas eu quero falar com você nessa manhã primeiramente do céu. O céu é um lugar real, existe realmente para nós que cremos na palavra de Deus. O salmista diz que a palavra da verdade para sempre está firmada nos céus. Vou repetir, a palavra da verdade está firmada para sempre nos céus. É lá que existe a verdade. Isso nos leva a compreender de que todo estudo sobre o céu começa no eterno, continua com ele e termina nele. O Altíssimo é seu único Criador e também seu único dono. Está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14.
Todos os que desejam, no fim dos tempos, habitar a morada celestial, obrigatória e invariavelmente precisam estar conscientes desta realidade. Que realidade é essa? Existe um céu, mas também existe um inferno. Vamos falar dos habitantes do céu. Além do Deus soberano, santo e todo-poderoso, que governa tudo e todos, está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16, no céu está o Senhor Jesus, que vive à sua destra. Além de Deus, Jesus, e juntamente com o Pai e o Filho está o Espírito Santo. Apocalipse 14, versículo 13. Além da Santíssima Trindade no céu, estão os anjos. Além de servirem os cristãos como espírito ministradores, os anjos adoram ao Criador. Pastor Benedito, nós vamos para o céu fazer o que, afinal de contas? É um descanso? Sim, vamos adorar ao Senhor nosso Deus. Lá nós iremos trabalhar cantando no coral, viremos na grande batalha que irá acontecer no final dos tempos. A igreja vai vir revestida de autoridade e de glória. E a igreja vai estar participando do grande julgamento dos ímpios, de todos aqueles que negaram a Cristo Jesus. E quando a igreja vier reinar no milênio, pela lição que foi apresentada do nosso pastor Valdemar e o nosso pastor também Walter Cunha, nós vamos ver que a igreja vai passar 1000 anos aí na terra reinando como reis e como sacerdote. Então tem algo preparado para mim e para você e vale a pena ser fiel. Nós olhamos para dentro dessa lição e nós olhamos no livro de Apocalipse a visão de João. João teve uma visão e ele viu vários tronos, 24 tronos, e nesses tronos estavam 24 anciões. Os registros bíblicos mencionam vários tronos no céu, sempre indicando um símbolo de dignidade, poder soberano. Na visão apocalíptica, João contemplou 24 tronos magníficos ao redor do trono principal, o trono de Deus, nos quais se assentavam 24 anciões, com vestes brancas e com coroas áureas sobre a sua cabeça. 24 pode significar 2 conjuntos de anciões, representando a antiga, 12 tribos, e o novo, Israel, 12 apóstolos, ou as horas em um dia, e a divisão de turnos de oração, ou os autores do livro do Antigo Testamento. O trono de Deus. Vamos lá. Por diversas vezes a palavra de Deus menciona que o Senhor eterno está sentado em seu trono. Está no Salmo 47, no versículo de número 8. Salmo também de número 113, no versículo 5. Isaías capítulo 6, no versículo 1. Apocalipse 7, versículo 10 e versículo 15. E João indica o local em que esse trono está posto. Está posto no céu. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Como vai ser esse trono? Como era a visão desse trono, afinal de contas? Destacamos a seguir algumas características desses tronos incomparáveis. O trono de Deus é alto e sublime. O trono de Deus é poderoso. O trono de Deus é santo. O trono de Deus se parece com chama de fogo. O trono de Deus é chamado de trono da graça. O trono de Deus também é chamado de trono da majestade. Diante do trono eterno estão 7 Espíritos de Deus. Está em Apocalipse, no capítulo de número 4, no versículo de número 5. Os céus estão abertos. Quando os céus estão abertos, algo acontece. O maior rei de Israel, Davi, declarou que os céus manifestam a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1. O profeta messiânico revelou que o céu é o trono de Deus. Isaías 66, versículo 1. Asaf, ministro de louvor no Antigo Testamento, afirmou que os céus anunciam a justiça de Deus. Salmo 50, versículo 6. Ageu, profeta, cujo nome significa festivo, proclamou que Deus faz tremer os céus. Ageu capítulo 2, versículo de número 6. Do mesmo modo, Estevão, que foi o primeiro mártir, O primeiro mártir cristão viu os céus abertos e Cristo Jesus de pé, aguardando por ele. No Rio Jordão, em seu batismo, Jesus contemplou os céus abertos e o Espírito de Deus descendo sobre ele. Naquele instante, o Senhor ouviu a voz do Pai declarar para todo o cosmo ouvir: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo.
a verdade bíblica acerca do inferno. Agora nós vamos falar sobre o inferno. No texto bíblico, o inferno é relatado como, vamos lá, um lugar de trevas, onde as pessoas permanecerão na escuridão eternamente. Mateus capítulo de número 8, versículo 12. Um lugar onde o fogo, que representa a ira de Deus, punindo os ímpios, nunca se apagará. Um lugar de aflição e angústia indescritível, onde o bicho que não morre e o remorso eterno. Marcos capítulo 9, versículo de número 43 ao 48. Uma prisão eterna. Mateus capítulo 5, versículo 25 e versículo 26. Querido, eu acredito que você já ouviu alguém usar essa expressão. Olha, quando eu morrer, tudo se acaba e depois que eu morri, pode fazer o que quiser, porque já morri mesmo, não vou saber de nada. Está profundamente enganado. Querido, o arrebatamento acontecerá dessa forma, segundo as Escrituras Sagradas. Primeiro, os que morreram em Cristo Jesus. Em seguida, nós, os que permanecermos vivos, seremos transformados e arrebatados e encontraremos com Jesus nos ares. Só, querido, que mesmo as pessoas que não morreram em Cristo Jesus, que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, também ressuscitarão. Ressuscitarão para a vergonha eterna, chama-se a segunda morte. E na segunda morte serão lançados num lugar pior do que o inferno. Um lugar que está preparado para Satanás e seus anjos. Chama-se lago de fogo ardente. O homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Verdadeiramente, corpo, a matéria vai se desfazer, mas a alma e o espírito retornarão para o Senhor nosso Deus. E as pessoas que não forem achadas no livro da vida serão lançadas no inferno e, consequentemente, lançadas no lugar chamado lago de fogo ardente. Coisa terrível. Aonde, querido, pedirá a morte e a morte não virá. É tormento eterno. Eu disse para vocês aqui, é um lugar onde o fogo, que representa a ira de Deus, punindo os ímpios, nunca se apagará. É coisa terrível, meu irmão. Estão lembrados daquela passagem do pobre e do rico? O pobre ele foi para os seios de Abraão, mas o rico ele foi para um lugar chamado Hades. E ele disse para Abraão, olha, o lugar onde eu estou é um lugar de grande tormento. É um lugar terrível. Querido, o Senhor Jesus e o inferno, né? 2.1, o Senhor Jesus e o inferno. Mesmo com a crescente incredulidade acerca da existência do inferno, isso é bom a gente frisar, porque muitas pessoas creem no céu, mas não creem no inferno. Pastor, parece um paradoxo. O que acontece? As pessoas creem no céu, mas não creem que pode ser punido e que podem ir para o inferno. Levam uma vida de qualquer jeito, e o céu é real e o inferno também é real. O inferno aguarda seus moradores. Pastor, quem são esses moradores que irão morar no inferno? Eu vou passar uma lista para vocês. É coisa terrível. Os falsos cristos e falsos profetas. Quem são esses falsos cristos? Está registrado em Mateus, capítulo 24, versículo 24. São os que usaram o nome de Deus e que estiveram no meio da congregação vestidos como cristão, andaram como cristão, falaram como cristão, foram usados com autoridade e com poder. Mas no grande dia o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Aqueles que tentaram e conseguiram enganar o homem, a criatura, mas não conseguem enganar o Criador. Então, esses são candidatos a morar no inferno, a viver para sempre no inferno. Os falsos cristos e falsos profetas. A lista continua. Os homens e mulheres infiéis também, que não foram fiéis ao Senhor nosso Deus. Os tímidos, incrédulos, abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, os injustos, obstinados, os ímpios e pecadores, os que se esquecem de Deus, também aqueles que se esquecem de Deus. Está no Salmo capítulo 9, versículo 17. Escolha o seu destino, afinal, aqui agora. Querida, a escolha é sua. Você pode optar, ninguém pode interferir na sua escolha. O Senhor dá para nós algo chamado livre-arbítrio, céu ou inferno. Então é você que vai decidir viver uma vida com Cristo para sempre ou uma vida sem Cristo que vai ser tormento eterno, choro e ranger de dente. Os cidadãos do céu. Os cidadãos do céu, a lição passada já falou sobre recompensa.
Aqueles que irão para o céu irão receber a recompensa da parte de Deus. Primeiro receberão a recompensa, depois passarão pelas bodas do Cordeiro, aonde haverá festa preparada para o casamento que irá acontecer entre a igreja e Jesus Cristo. Aleluia. Como garantir o céu como destino final? Aqui para você eu vou te dar aqui os caminhos das pedras, meu filho, segundo a Escritura, para que nós possamos garantir que nós possamos viver uma vida eterna com Cristo Jesus. Esses são os passos para garantir o céu como destino final. Percorra-os e garanta já o seu futuro. Vamos lá. Reconhecer que é pecador. A primeira coisa, você reconhece que é pecador, admite. Romanos capítulo 3, de 23 a 26, diz que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. A primeira coisa, eu tenho que bater no peito e reconhecer, eu sou um pecador, mas um pecador arrependido. Segundo, arrepender-se dos seus pecados. Marcos capítulo 1, versículo 15. A mensagem que João Batista pregou, arrependei-vos, é a mesma mensagem que Jesus pregou. A primeira mensagem pregada por Jesus foi justamente arrependimento. Então, primeiro o quê? Reconhecer que é pecador. Segundo, se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e não pecar mais. Crer e confessar Jesus como seu Salvador e aceitá-lo como Senhor. Porque, primeira coisa, você tem que crer e confessar. O que é crer? A Bíblia diz que se você crer no seu coração, confessar com a sua boca, você vai ser salvo, né? Mas você também tem que aceitar Ele como Salvador, aceitá-lo como seu Salvador. Ou seja, obedecer a Ele. Não é só confessar, é obedecer os mandamentos do Senhor. Por quê? Eu quero deixar algo para você aqui rapidamente. Está em Deuteronômio, no capítulo de número 30, no versículo de número 19. Na verdade, o nome Deuteronômio é uma palavra latina que vem da Septuaginta, que significa versão dos 70, que nada mais é do que a segunda lei. Porque na primeira lei ela foi dada justamente aos homens, foi dado ao povo de Israel quando saiu do Egito, mas a nação que nasceu tinha que repetir essa lei. Moisés agora, ele vai deixar agora esse mandamento para o povo que nasceu no deserto, porque não conhecia os feitos de Deus, não viram os milagres acontecendo no deserto, e era necessário que o sacerdote de 7 em 7 anos lesse a lei. E é o que eu faço como sacerdote da igreja, abro a Escritura, ensino a Escritura para você, para que você não se esqueça que existe uma regra, existe uma lei, nós temos que obedecer essa lei. Não foi o pastor que estipulou, é uma lei dada pelo próprio Deus. Obediência. Então nós vamos ler o que Deus coloca diante do povo. Deuteronômio, que é a segunda lei, no capítulo de número 30, no versículo 19, diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. Observe. 2. Vida e morte, bênção e maldição. A escolha é sua. Ou você quer vida, a vida está com Jesus. Ou você quer a morte, a bênção através de Jesus, ou a maldição longe de Jesus. Querido, que Deus em Cristo Jesus possa continuar te abençoando. Creia, existe um céu, mas também existe um inferno para aqueles que desobedecem à lei de Deus, que não querem se aliançar com o nosso Deus. Que o Espírito Santo possa te ensinar ainda mais. Eu quero convidar você para participar do nosso culto que está sendo online. Querido, compartilhe com os irmãos, seja um missionário, seja um evangelista, compartilhando. Peça para que as pessoas, seus amigos, conhecidos, possam se inscrever no canal da igreja. Você vai estar abençoando muitas e muitas pessoas, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu convido você a curvar a vossa cabeça nesse momento. Pai, queremos te agradecer por esse período na tua presença. Continua conosco, pelo poder que é no nome de Jesus. Todos digam amém. Vão na força do Senhor.